Fala, meu povo! Estamos de volta e hoje nós vamos ter uma aula interessante sobre geometria plana e vamos falar sobre ângulo. Ângulo, como é ângulo, o que é ângulo, para que serve um ângulo, como a gente identifica um ângulo, como se calcula, como se mede. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Mas antes de mais nada, aqueles 3 Czinhos importantes, curtir, compartilhar e comentar, que ajuda bastante o nosso canal. Inclusive, estamos batendo a porta aí dos 5 mil inscritos graças a você que está sempre nos auxiliando. Lembrando que toda terça-feira tem vídeo novo no nosso canal. Então se você não ativou aí o sininho, ativa para você receber as nossas notificações, ok? Vamos começar então. Vendo o que é um ângulo, né? Como é formado um ângulo e como eu faço a medição. Então vamos lá. Para eu ter um ângulo, eu preciso de 2 segmentos de retas que se cruzem num ponto. Então eu tenho lá 2 segmentos de reta e eles se cruzam num ponto. Esse ponto de cruzamento nós vamos chamar de vértice. E esses 2 segmentos vamos chamar de lado. Vai existir então 2 regiões. Vai existir uma região interna e uma região externa, que na verdade formariam para nós 2 ângulos, né? Um ângulo de dentro, um ângulo de fora. Porém, para nós aqui, nós vamos tentar medir essa relação entre os 2 segmentos na sua região interna. Então, como é que eu vou fazer para medir esse ângulo? Como é que eu uso? Que instrumento eu uso? Existe um instrumento chamado transferidor, que ele pode ser de volta completa ou de meia volta. E você vai observar que nesse transferidor tem um risquinho no meio dele, onde a gente vai colocar bem em cima do vértice. Então, esse risco aqui, ó, ele fica bem em cima do nosso vértice. E na sequência vai haver 2 escalas. Uma que vai de 0 a 180 e depois tem uma outra escala aqui por dentro que vai ser o contrário, que vai de 0 a 180. Onde, na hora de fazer a minha medição com o meu transferidor, eu vou pegar o meu vértice, vou colocar aqui no meio, e um dos lados que eu vou escolher, eu vou colocar o 0 em cima dele, e aí eu vou verificar essa abertura. E aí essa abertura é o tamanho do tal do ângulo. Como é que a gente mede esse ângulo? Qual a unidade de medida que a gente vai usar? Nós vamos utilizar a medida graus, ok? Então, a medida do ângulo com o nosso transferidor será medida em graus. Como é então que a gente vai fazer para classificar esses ângulos? Existem alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. O que é um ângulo, por exemplo, nulo? Ângulo nulo é aquele onde eu coloco o meu vértice bem em cima das 2 retas, ou seja, eu tenho aqui o segmento OA e o OB coincidem. Então o ângulo de formação aqui, ele é 0 graus, ou seja, não há nenhuma inclinação para ele. Já o ângulo reto é quando eu tenho o vértice, né? Tá aqui o meu vértice, eu tenho o meu lado A, tenho o meu lado B, e aqui entre eles eu formo um ângulo de 90 graus. Então o ângulo reto tem uma simbologia, onde quando eu coloco esse tracinho aqui com um pontinho no meio, né? Esse quadradinho ali, eu gero a informação que esse ângulo é reto. Já o ângulo raso é o que a gente vai chamar de ângulo de meia volta. Como assim? Eu tenho o vértice e eu tenho os meus segmentos A e B, um oposto ao outro. Então, qual é a medida desse ângulo? Ele vale 180 graus. E o que seria o ângulo de volta? Seria aquele ângulo onde eu tenho aqui o meu vértice, tenho o meu A, só que daí o que vai fazer? Eu vou girar ele completamente e eu vou bater ele em cima, ou seja, muito parecido com o ângulo nulo, porém eu girei uma vez. Então, como eu girei, ele tem um ângulo de 370 graus. Tudo bem? Tá. E aí agora nós temos aí 2 tipos de classificação de ângulos, que são ângulos agudos e ângulos obtusos. O que seria um ângulo agudo? Ângulo agudo é aquele que vai estar variando, vamos chamar nosso ângulo aí de θ, ele vai estar variando de 0 até 90 graus. E o ângulo obtuso é aquele ângulo que ele é maior que 90, porém ele não chega a ser um ângulo raso. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui um ângulo agudo, por exemplo, ó, ele vai estar sendo formado entre 0 e 90. Então eu posso falar assim, o ângulo de 40 graus, qual a medida dele? Qual a classificação dele? Ele é um ângulo agudo. Como que seria um ângulo obtuso? Observe que eu tenho aqui o meu segmento, ele vai ser maior que 90, mas não vai ser raso. Por exemplo, o ângulo de 120 graus. Ele é um ângulo classificado como um ângulo obtuso. Tudo bem? Vamos continuar aqui com algumas outras classificações. Todas as vezes que nós tivermos 2 ângulos, a gente pode fazer algumas comparações com ele. Por exemplo, quando que eu digo que 2 ângulos são congruentes, são complementares, são suplementares ou eplementares, um monte de palavras diferentes e que cada uma tem seu significado. Vamos começar então com a palavra congruência. A palavra congruência, ela significa mesma medida. Então 2 coisas podem não ser iguais, mas têm a mesma medida. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Eu tenho essa caneta que ela é preta e tenho essa caneta que é azul. Elas são do mesmo tamanho, elas são iguais? Não, mas elas têm a mesma medida. Então eu não digo que as canetas são iguais, eu digo que elas são congruentes, entendeu? A ideia de congruência na geometria é você dizer que ela tem a mesma medida com o sentido de igualdade. Eu vou dizer que é igual, então 2 ângulos congruentes, eles são 2 ângulos iguais. Não necessariamente, eles são 2 ângulos com a mesma medida. Então toda vez que você tiver 2 ângulos ou ângulos congruentes, eu estou dizendo o seguinte, ó, existe um ângulo, tudo bem? E existe um outro ângulo, que eu até vou desenhar com outra cor aqui, ó, cuja medida dele, esse aqui é 30 graus, e esse de cima aqui, eu vou dizer que a medida dele é x.
E aí eu pego e falo, sendo os dois ângulos congruentes, determine a medida do ângulo x. O que você vai falar para mim? Opa, se eles são congruentes, então eles têm a mesma medida. E se eles têm essa mesma medida, se um mede 30, o outro mede 30 graus. E aí eu te pergunto, essa questão é fácil ou é difícil? Ela é mega difícil se eu não sei o conceito de congruência. Ela é super fácil se eu sei o que significa a palavra congruente ou congruência. Legal? Tá. Edu, e quando eu tenho agora ângulos complementares? Eu tenho dois ângulos quaisquer, onde existe uma relação muito interessante entre eles. Qual é essa relação? Nós vamos criar aqui um ângulo e um segundo ângulo aqui. Então vamos chamar aqui vértice O, vamos chamar de A, vamos chamar de B e vamos chamar de C. E vamos dizer que esse ângulo azul, ele é 90 graus, tá? Então perceba que eu tenho aqui dois ângulos. Quais são eles? Eu tenho o ângulo AOB e eu tenho outro ângulo que é o BOC. E eu vou dizer que esses dois ângulos são complementares. O que significa isso? Significa dizer que se eu somar esses dois ângulos, o resultado vai dar 90. Ah, Edu, entendi. Então vamos supor que esse ângulo aqui, ó, ele meça 25 graus. Qual vai ser o complemento desse ângulo? Ah, para resolver, então eu venho, ó, se esse ângulo é 25 e eu quero descobrir o complemento, que é o BOC, que conta que eu tenho que fazer? O BOC vai ser o que falta para chegar em 90. Então, o meu ângulo BOC seria o resultado de valor 65 graus. Ou seja, 65 graus é o complemento do meu ângulo de 25 graus. Entendeu? Então, complementar é o que falta para 90. Ângulos complementares, a soma da 90. Então, quando eu quero falar que um ângulo é o complemento do outro, eu vejo o que falta para 90. Quando eu digo dois ângulos são complementares, você já sabe que a soma deles tem que dar 90 graus. De forma análoga, bonita essa palavra, nós temos aqui os ângulos suplementares. O que seriam então esses ângulos suplementares? Nós vamos ter aqui um ângulo raso de 180 graus, tudo bem? E agora eu vou criar aqui então a seguinte situação. Ó. Vou criar um ângulo A, vértice OB, e aqui vértice C. Então eu tenho o ângulo AOB e eu tenho o ângulo BOC. E eu disse que os dois são ângulos suplementares. Qual é a característica? A soma desses dois agora tem que dar 180. Então se eu venho e faço a mesma continha, falo, ó, esse cara aqui mede 25 graus. Qual é a medida do outro ângulo? Como é que eu vou saber? Opa, que outro ângulo? Qual a medida do seu suplemento? Ah, agora entendi. Como eu quero achar o suplemento, então eu venho e faço o seguinte. Esse ângulo aqui eu sei que é 25, esse é o ângulo que eu quero descobrir. Então qual que é a regra do jogo? Pegar o BOC é 180 menos 25. Ou seja, o quanto está faltando do 25 para eu chegar em 180? 180 menos 25 vai dar 155. Ou seja, 155 graus, ele é o suplemento, ou é o ângulo suplementar do nosso querido 25. O que significa então suplemento? É o quanto falta para chegar em 180. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu calculo isso? Sempre fazendo a continha do que falta para 180. Mas o que são ângulos suplementares? Quando a soma dos dois vai me dar 180 graus. Entendeu? Então vamos lá. Congruência, para resumir, congruência é igualdade, mesma medida. Então são ângulos com a mesma medida. Complementares, a soma dá 90. Complemento, o que falta para chegar em 90. Suplementares, a soma é 180. Suplemento, o que falta para chegar em 180. Ficou mais claro? Beleza? Vamos fazer agora um exercício para ver se a gente consegue entender e como isso é aplicado. O exercício é o seguinte. Seja A ou B um ângulo congruente ao ângulo BOC, cuja medida é 52 graus. Determine o seu complemento e o seu suplemento. Então nós queremos calcular o complemento e o suplemento do ângulo AOB. Mas quem é o AOB? Ele é congruente a BOC. Então nós sabemos que o ângulo, vamos chamar aqui de ângulo BOC, ele mede 52 graus. Mas nós sabemos que o AOB e o BOC, eles são congruentes. Edu, como é que a gente representa isso? A gente coloca o sinalzinho de igualdade e põe aqui em cima um tiozinho, ou seja, congruente, mesma medida. Alguns livros também dizem que você pode até colocar dessa maneira com 3 tracinhos, depende muito do autor, mas tá valendo, isso aqui é congruência. Então nós descobrimos que o A ou B vale 52. Agora nós queremos calcular qual é o complemento desse ângulo AOB. Então, o ângulo AOB é 52. Como eu quero calcular o complemento dele, o que eu vou fazer? Eu sei que dois ângulos complementares, a soma é 90. Então, se eu pegar 90 e tirar o 52, eu vou encontrar o complemento dele. Então, 2 para chegar em 10, isso dá 8. E aí, 5 para chegar em 8. 38 graus é o complemento do ângulo AOB. E no caso do suplemento, como é que eu faço para encontrar o suplemento desse ângulo AOB?
OB. Então nós sabemos que dois ângulos são suplementares quando a soma é 180. Como eu quero o suplemento, é só eu pegar o ângulo que eu tenho e subtrair de 180. Então agora eu vou fazer 2 para chegar em 10 dá 8, 5 para chegar em 7 dá 2, ou seja, 128 graus é o suplemento do meu ângulo AOB. É isso aí. E aí, curtiu? Gostou? Agora é com você. Eu sei que o ângulo AOB ele é congruente ao BOC, onde BOC mede 91 graus. Eu quero saber agora o complemento e o suplemento desse ângulo. Curtiu? Coloca as respostas nos comentários. E cuidado, hein? O meu ângulo BOC é 91 graus. Será que vai existir o complemento e o suplemento? Não sei. Coloca aí nos comentários o que você achou. E eu quero saber o seguinte, você curtiu essa aula? Se você curtiu, coloca nos comentários também. Se você quer mais alguma coisa a respeito de ângulos, que a gente não falou aqui, tem bastante coisa que a gente não falou, coloca nos comentários que eu gravo uma nova aula colocando isso que você pediu. O que é ângulo adjacente, bissetriz de um ângulo, mediatriz, ou seja, tem uma série de coisas que a gente pode falar sobre ângulos, mas eu gostaria muito que você interagisse comigo e aí sim, conforme a sua demanda, a gente faz aquela aula espetacular para você. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Um forte abraço. Bisu do Edu. Até a próxima. Tchau.